Boa noite, concurseiros e concurseiras da turma de questões online aqui do Concurseiro Mossoroense, Didática e Conhecimentos Pedagógicos. Hoje, nossa aula número 5, né, vamos aprofundar mais alguns temas, alguns conceitos, a partir de questões. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Como sempre, iniciando a nossa aula com aquele despertar, né, com aquela reflexão. Hoje, materinha da turma da Mônica, né? Magali está no topo da árvore e passa uma maçã para a Mônica. Opa, essa era a última. Pega, Mônica. Eu não. As melhores vitórias são compartilhadas. Então, as melhores vitórias são compartilhadas, é a mensagem que eu deixo, né? Quando vocês conquistarem, alcançarem a vaga, né? Ajudem, promovam, né? Compartilhem a sua vitória com os seus, né, alunos, com a escola na qual você será lotada, com os seus colegas de trabalho, com estagiários que chegarão, né, na turma, né, pedindo uma oportunidade de estágio. Todos nós precisamos estagiar para poder nós concluirmos a nossa graduação. Todos nós precisamos ter essa oportunidade, e às vezes tem gente que não gosta de receber estagiário e tal. Então, pensando na sua conquista, compartilhe sua vitória. Vamos lá, a nossa aula número 5. Não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde navega. O fragmento de texto, de autoria do filósofo Sêneca, ressalta a importância do propósito em uma ação. Partindo dessa análise, analise a alternativa que traz uma afirmação que destaca a relevância da organização do trabalho pedagógico na perspectiva de uma ação planejada, democrática e participativa. A organização do trabalho pedagógico é fundamental para evitar as ações de forma fragmentada e compartilhada, de tal maneira que as diferentes disciplinas, saberes e conhecimentos e os diferentes atores voltem-se conjuntamente rumo aos fins intentados. B. A organização do trabalho pedagógico é basilar, pois basilar para procurar as ações de forma fragmentada e compartilhada, potencializando-os, de modo que os agentes educacionais tracem seus objetivos individualmente, assim como encontra-se dividido nos documentos oficiais. C. Cada dia fica mais evidente que o trabalho isolado, disciplinar, conforme proposto no curso. Professora, seu áudio está desligado. E agora? Me ouvem? Tudo ok. Vamos lá, vamos retornar então, né? Falei um pouquinho.
Gente, trouxe de início a charge da Turma da Mônica, onde ela ressalta, né, que as melhores vitórias são compartilhadas. A Magali oferece a Mônica uma última maçã do pé e ela disse que vai dividir, porque as melhores vitórias são compartilhadas. E eu estava falando para vocês que, em conquistando essa vaga, compartilhem essa vitória com outros, né? Com os alunos que vocês terão, com as crianças que vocês irão lidar, com os colegas de trabalho, com estagiários, acolhendo estagiários, né? Então, às vezes a gente torce tanto por uma conquista e não é grato por essa conquista, né? Não compartilha essa vitória. Foi nesse sentido. Aqui na questão 63, a questão começa com uma frase do filósofo Sêneca: não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde navega. O fragmento do texto, da autoria do filósofo Sêneca, ressalta a importância do propósito em uma ação. Partindo desta análise alternativa que traz uma afirmação que destaca a relevância da organização do trabalho pedagógico na perspectiva de uma ação planejada, democrática e participativa. O preâmbulo dessa questão, ela já deixa claro o que a questão está exigindo do candidato. Alternativa A. A organização do trabalho pedagógico é fundamental para evitar as ações de forma fragmentada e compartilhada, de tal maneira que as diferentes disciplinas, saberes e conhecimentos e os diferentes atores voltem-se conjuntamente rumo aos fins intentados. B. A organização do trabalho pedagógico é basilar para procurar as ações de forma fragmentada e compartilhada, potencializando-as de modo que os agentes educacionais tecem seus objetivos individualmente, assim como encontra-se dividido nos documentos oficiais. C. Cada dia fica mais evidente que o trabalho isolado, disciplinar, conforme proposto no currículo oficial, garante a eficiência e a eficácia do acompanhamento das ações. Cada profissional deve se preocupar com os objetivos individuais, uma vez que a preocupação com os objetivos coletivos da escola é função do gestor. D. Dentre os princípios orientadores do trabalho pedagógico, destaca-se a transdisciplinaridade e a diversidade. Estes princípios defendem, respectivamente, a personalização, a linearidade e a fragmentação do conhecimento basilares no trabalho coletivo. Vinha falando para vocês, né, que essa questão é muito fácil, ela deixa claro o que ela espera como resposta, e que precisa tanto de uma leitura criteriosa. Então, aqui na questão 63, alternativa A, B, C ou D? Falei muito, Cláudia Regina. Vamos lá. Alternativa A. Numa leitura, a primeira alternativa deixa claramente explícito os objetivos de se planejar, né? Por que é importante se planejar? O filósofo fala, não há ventos favoráveis para quem não sabe onde navega. Se você não está planejando, se você não sabe para onde vai, não tem como, qualquer vento vai levar para qualquer lugar, porque você não tem objetivos definidos. As alternativas B, C e D são alternativas, gente, bem construídas de forma errada, né? Os textos estão bem elaborados, mas o conteúdo deles destoam do que se espera de um planejamento, de uma ação planejada, democrática e participativa. A organização do trabalho pedagógico não busca ações fragmentadas. Elas buscam coesão nas ações. Os critérios de um bom planejamento, flexibilidade, coesão, coerência, né? Então, não seria B. As outras questões, elas estão sempre falando
de se trabalhar de forma isolada, fragmentada, linear, né? A questão D vai falar de transdisciplinaridade e de diversidade. Perfeito. Mas o desdobramento da alternativa vai levar para a linearidade, para a fragmentação, né? E a fragmentação não é base, não é um conteúdo basilar do trabalho coletivo, né? A fragmentação ela é base para um trabalho individualizado, né? Um trabalho fechado, um trabalho estanque, né? Questão número 2, 64. Considerando a história da educação e os princípios educacionais explícitos na atual legislação nacional, e situando o espaço de atuação profissional do coordenador pedagógico, podemos afirmar que ele cria um espaço novo e diferente em sua atuação quando a. Realiza atividades burocráticas na escola, organizando a documentação dos estudantes. B. Escuta as críticas dos professores, selecionando-as por grau de importância diante da situação. C. Realiza reuniões com pais de alunos, ouvindo-os e pautando exclusivamente seu trabalho a partir das críticas apresentadas. E D. Considera a escola como instituição social que precisa ser pensada dialeticamente. Falando aqui sobre o coordenador pedagógico, se estende ao suporte supervisor, né? Tem o mesmo sentido. A maioria indo de D, né? Com certeza. O papel, né, do supervisor, o papel do coordenador pedagógico, ele ainda é muito fluido, né? No dia a dia das escolas, esses profissionais são muito bombardeados por demandas que às vezes não são específicas do seu papel. E sabendo disso, as bancas querem checar no candidato se ele tem clareza das suas funções, né? A alternativa A, realiza atividades burocráticas na escola. Muitos, infelizmente, veem o coordenador, o supervisor, como aquele que faz essas demandas burocráticas. Errado. B, só está ali para escutar as críticas dos professores, para ser a ponta do professor com a gestão, que pode ser dos vieses, mas não é o papel único, né? E nem o principal, nem o mais importante, do suporte pedagógico coordenador. E nem realiza a reunião com as famílias se pautando somente nas críticas, né? Para resolver os problemas que estão sendo colocados aí pelos pais, mas sim sobre as questões, né, da função social da escola, sobre as questões relacionadas às aprendizagens, ao desenvolvimento, ao currículo da escola. Sobre a formação continuada dos docentes, numa perspectiva crítico-reflexiva, é correto afirmar que a legislação educacional brasileira não menciona a proposição e implantação de programas de formação continuada do docente, apenas ressaltam a formação inicial na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a partir da coexistência de influências liberais e tradicionais. B. A formação continuada do docente é de inteira responsabilidade do indivíduo, uma vez que estão garantidos na legislação os espaços e tempos formativos. Cabe ao docente, dessa forma, decidir sobre sua formação reflexiva ou não, pois o currículo será proposto pela instituição formadora. C. Os profissionais precisam questionar as situações práticas vivenciadas no campo da docência para edificar sua formação. Essa atitude propicia o enfrentamento das novas situações, capacitando os indivíduos a tomarem decisões apropriadas. D.
O profissional prático reflexivo não consegue superar a rotinização de suas ações, refletindo sobre as mesmas antes, durante e após executá-las. Ao se deparar com situações de incertezas, contextualizadas e únicas, esse profissional recorre aos modelos de sucesso e êxito como forma de decidir e intervir. Estamos aqui tratando da formação continuada dos docentes, dos professores. Vocês acertaram a alternativa C, né? A legislação educacional brasileira menciona, sim, né, a formação continuada dos docentes como necessária, né, e como um direito dos educadores. A letra B, ela está errada, porque ela vai afirmar que a formação continuada dos educadores é de inteira responsabilidade do indivíduo. Nós sabemos que a formação docente ela é formada de formação inicial e formação continuada. A formação continuada ela tem duas vias, né? Ela deve ser fornecida tanto pela a instituição a qual o educador faz parte, tem obrigação de oferecer, de fornecer a formação continuada dos seus docentes. As prefeituras, os estados, os institutos federais têm que garantir que os profissionais tenham oportunidades de aprender a melhor forma de executar o seu trabalho. E a outra via é a pessoal, né? Libânio, ele vai dizer que existe a profissionalização, a profissionalidade e o profissionalismo, né? A profissionalidade você vai adquirir, né, com os títulos, né, conquistando os títulos, conquistando a sua graduação, sua pós, etc. A profissionalização, ela vem, né, no processo de formação continuada, você aprendendo a atuar melhor, você tendo o direito, né, fornecido pelas instituições, as instituições no qual você faz parte, o sistema que você é lotado, e você vai se profissionalizando à medida que você adquire os conhecimentos, se atualiza, né, para desenvolver suas funções. E o profissionalismo é do indivíduo. Atuar com ética, né, ser coerente com as suas responsabilidades. Então, não é só a postura, a dimensão da instituição, nem só individual, são ambas, né, que compõem a formação docente, além da formação inicial. O movimento interdisciplinar precisa se ancorar em diretrizes que o fortaleça como uma possibilidade, estratégia de pensar a educação. Sobre a interdisciplinaridade, é correto afirmar: A. Defende a individualização do conhecimento como forma de aprofundar as pesquisas. B. Não implica trabalhar a dimensão social e cultural do conhecimento. C. Processo de dissonância curricular. Busca relacionar as disciplinas exclusivamente no momento de enfrentar temas semelhantes, temas de estudo semelhantes. E D. Protesta contra a linearidade e a fragmentação do conhecimento. Interdisciplinaridade, né, é a interação entre as disciplinas, é a interação entre os campos, né, os componentes, os campos dos conhecimentos. E aí, né, não é de defender a individualização,
Bem, não implica trabalhar, né, a dimensão social e cultural do conhecimento somente, né? Aliás, implica trabalhar, né? C, processo de dissonância curricular, busca relacionar as disciplinas exclusivamente na hora em que os temas são semelhantes. Eu alerto sempre os concurseiros que essas palavras, linearidade, estanque, exclusivamente, né, somente, apenas, em educação, que é um fenômeno tão complexo, ele não está, né, no campo das questões corretas, né, quando você está buscando, claro que é dependendo do que a questão está exigindo de você, mas fiquem atentos a essas palavras. Questão C, dissonância, né, curricular, né, aquela coisa que destoa, aquela coisa. Não, né? Ela vai protestar contra a linearidade, contra a fragmentação. Por isso, ela vai ser interdisciplinar. Ela vai interagir, fazer com que as disciplinas interajam entre si. O planejamento constitui pressuposto básico para o desenvolvimento de ações racionais. Dessa forma, o planejamento pode ser visto no contexto de um processo sistêmico que envolve 4 etapas fundamentais: planejamento, eficiência, eficácia e críticas. B, métodos, objetivos, empatia e patrimônio. C, recursos, eficiência, aplicabilidade e retorno social. E D, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. Questão fácil, né, pessoal? Só que confunde, porque todos esses termos colocados aqui, eles têm referência, eles têm uma relativa relação com o planejamento. Agora, a questão está pedindo quais as etapas. Você faz um levantamento da realidade, que é o diagnóstico, você faz o planejamento em si, define tudo que você quer, com o planejamento, com o seu caminho, o seu guia de orientação, que é o plano definido, você parte para a execução, né? E no decorrer da execução e no final da execução, você avalia. Então, a questão ela está tratando de etapas. É lógico que, como diz a alternativa a gente deve planejar com eficiência, porque a eficiência é uma das características de um bom plano, né? Na verdade, é uma função do planejamento trabalhar com eficiência. A letra B, o planejamento envolve métodos, o plano de aula ele envolve métodos, objetivos, né? Você deve trabalhar com empatia, mas a gente percebe a mistura, né? A confusão de conceitos que estão presentes aí. Letra C, recurso, eficiência, aplicabilidade e retorno social. São conjuntos, né, de termos que, de uma forma ou de outra, distante ou não, ou mais próxima, estão relacionados ao planejamento, mas não dizem respeito especificamente às etapas. As etapas, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. A psicologia é apenas uma entre as ciências que concorrem para a reflexão sobre a educação escolar. Entende-se que as contribuições fundamentais da psicologia à prática pedagógica são aquelas que podem lançar luz sobre alguns aspectos do ensinar e do aprender. São teorias de aprendizagem. Aí, no caso aqui, estão pede a complementação. São teorias de aprendizagem. A. Abordagem inatista maturacionista, abordagem sensacionalista, abordagem piagetiana, abordagem histórico-sensorial. B. Abordagem inatista,
abordagem operacional concreta, abordagem operacional abstrata, abordagem histórico-cultural. C, abordagem inatista maturacionista, abordagem comportamentalista, abordagem piagetiana e abordagem histórico-cultural. C, abordagem comportamentalista, abordagem piagetiana, abordagem tecnicista e abordagem histórico-cultural. Questão, né, que ela mistura, né, bastante termos, mas com uma leitura mais atenta a gente consegue responder. Ele está falando sobre teorias de aprendizagem. Temos C, D, não é uma questão fácil. Mais alguém se arrisca? Vamos lá. Aqui, nessas alternativas, ele misturou um pouco teorias curriculares, ele misturou um pouco as tendências, né, quando ele vai colocar o tecnicismo. Então, importante, né? Teve gente que marcou C, teve gente que marcou D, né? Porque não é a A? De cara se descarta a A, porque essa abordagem sensacionalista não existe. Alternativa B, do mesmo modo, abordagem operacional concreta. Tentou pegar um termo, misturar termos de Piaget e colocar aí para, né, confundir. C, abordagem inatista maturacionista, né, aquela que vai defender que o indivíduo já nasce pronto, já traz tudo na sua carga genética herdada, e com a maturação ele vai, né, desabrochando. Abordagem comportamentalista, aquela abordagem que vai defender que o ser humano é um produto do meio, das suas aprendizagens, do ambiente e dos comportamentos estabelecidos no ambiente onde ele vive, né? A abordagem piagetiana é uma abordagem maturacionista, mais construtivista, né? E a abordagem histórico-cultural que vai defender de forma interacionista, que é a junção, que é a interação do inatismo com o comportamentalismo. Por que não seria a D? Porque a gente teria que descartar a D. Por causa da abordagem tecnicista, não seria uma teoria de aprendizagem, mas uma tendência pedagógica, uma concepção pedagógica, né? Então, não é uma questão fácil, é uma questão que você vai eliminando, né? Então, você vai... alguns termos vão desabonar, vão deixar essa questão fora de cogitação. Na alternativa A é a abordagem sensacionalista, na alternativa B é essa operacional concreta, e na D é a abordagem tecnicista. O que sobra, né? A alternativa C. Acredito que muita gente fez esse raciocínio. É importante a gente ter um olhar mais fixo, quando a gente busca aquilo que não é, para a gente ir eliminando, quando a gente não tem certeza da resposta. 69. A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho pedagógico, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Segundo a literatura, nos diversos momentos dos processos de ensino, são tarefas essenciais da avaliação. A. 1. Verificação, aplicação do instrumento de avaliação. 2. Controle e organização dos resultados. E 3.
dados quantitativos e índices de desempenho. Faltou 2 aí. Alternativa B, verificação, coleta dos dados. 2, qualificação, comprovação dos dados. 3, tabulação e organização dos dados sem análise. C, verificação, coleta de dados. 2, quantificação, tabulação e análise dos dados. E 3, apresentação dos índices. D, verificação, coleta de dados. 2, qualificação e comprovação dos dados. E 3, apreciação qualitativa, análise dos resultados frente aos objetivos esperados. Esse tipo de questão, né? Por que eu trouxe? Essa questão é bem de um concurso recente aqui no Rio Grande do Norte, da Banca FUNSERN. Então, quais as possibilidades de uma banca explorar o tema avaliação, né, em um concurso para pedagogo? Olhe a estrutura dessa questão. Então, quando você, né, já se deparou com questão, não estou dizendo que vai cair outra questão nesse formato, nessa estrutura, espero que não caia, né? Que beira até ser uma questão confusa, mas essas questões, elas existem. E, como eu falo sempre, eu uso esse termo sempre, uma leitura criteriosa vai fazer com que você conquiste a questão. Perdão. Vamos lá, pessoal. Seria que alternativa? Vocês estão indo de D, coleta de dados, comprovação dos dados, apreciação qualitativa e análise dos resultados frente aos objetivos esperados. É isso, gente? Vocês estão colocando que isso aqui eles estão falando no ensino, no momento de ensino. Perfeito. É uma descrição completa, né? A ela já começa aplicando os instrumentos. Ela não faz uma coleta, um diagnóstico, uma verificação da realidade. Ela diz que verificar já é aplicar os instrumentos de avaliação. A B, coleta, comprova, mas não analisa. A C, já verifica, chama a coleta de dados de verificação, né? E aqui tem como objetivo final apresentar índices, e a gente está falando do processo de ensino. Confesso que não acho uma questão boa, mas essas questões não boas, às vezes, aparecem nas provas. E parabéns, né? Vocês acertaram. A didática é uma disciplina basilar na formação do profissional em educação. Ela estuda o processo de ensino, tomando em seu conjunto de elementos o processo de ensino tomado em seu conjunto de elementos estruturantes. Sobre o acompanhamento do trabalho pedagógico junto ao docente e ao discente, é correto afirmar: a ação pedagógica na escola deve orientar as tarefas de ensino para objetivos educativos de formação da personalidade. Isso é, ajudar os alunos a escolherem um caminho na vida, a terem atitudes e convicções que norteiam suas opções diante dos problemas e situações da vida real. B, a ação didática deverá assegurar unicamente aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos conhecimentos científicos, com vistas ao êxito na avaliação do ensino médio nacional, atividade primordial na educação básica em sua última etapa. C. A ação pedagógica na escola deve reproduzir as condições tradicionais e inovadoras, bem como os meios para que os estudantes compreendam os conhecimentos, o conjunto de saberes que explicam as condições de ensino. Esses saberes contribuem no processo de avaliação institucional. D. A ação pedagógica deve assegurar, prioritariamente, o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais,
de modo que dominem regras, conceitos e fórmulas para aplicação prioritária nas avaliações que orientam o desempenho da escola. A, B, C ou D? Essa D é referente a 70? Aí vocês vão vendo, pessoal, os perfis, né? Como as bancas tratam cada tema. Essa letra D é da 70. Alguns termos, que eu já falei aqui, nos ajudam a escolher a melhor, a eliminar algumas questões, né? Alternativa A. Ação pedagógica na escola deve orientar as tarefas de ensino para objetivos educativos de formação da personalidade. Isto é, ajudar os alunos a escolherem um caminho na vida, a terem atitudes e convicções que norteiam suas opções diante dos problemas e situações da vida real. Né? Aqui está perguntando sobre o acompanhamento pedagógico, tanto do professor como do aluno. A questão A não considera uma questão completa. Né? Não é, na verdade, objetivo, assim, não traduz para mim totalmente, completamente o a concepção de acompanhamento do trabalho pedagógico mais completa. Acontece que as outras alternativas, ela não nos dá outra opção a não ser a alternativa A. Né? Por quê? Porque, olha a palavra, unicamente. A letra B, a ação didática deverá assegurar unicamente preparar os alunos para o Enem. É o que é corrente nas escolas. Essa escola que prepara para o Enem. Só que a ação disso, o Enem é importantíssimo, mas ele não é, ele é um momento na vida do sujeito. E a educação básica, ela é a base para a vida em sociedade, para que os alunos encontrem um caminho na vida. Esse discurso muito amplo deixa o candidato confuso? Deixa. Mas as outras alternativas, elas vão corroborar que a porque a B é impraticável, impossível que a escola seja toda construída em função do Enem. Alternativa C, a escola não é reprodutora. A ação pedagógica na escola deve reproduzir as condições tradicionais e inovadoras. Olha aí o conflito. Vai reproduzir o inovador e o tradicional? Como assim? Né? Então, foco na avaliação institucional também? Não tem como essa alternativa ser a correta. Letra D. A ação pedagógica deve assegurar prioritariamente o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais aí é que vai, né? Que dominem regras, conceitos para aplicação prioritariamente nas avaliações. O objetivo é que ele aplique na vida. A BNCC traz, né, como concepção o ensino por competências. E o que são competências? A competência é a capacidade de mobilizar os conhecimentos para resolver problemas complexos do cotidiano, da vida. Né? Então, não é uma questão fácil de resolver, mas é uma questão extremamente possível de ser conquistada se a gente for eliminando aquelas alternativas que são fora de cogitação para conceber a avaliação, certo? Jussiele foi de A, né? Não é uma questão fácil,
mas é uma questão que requer do candidato uma leitura, uma análise, uma postura analítica, uma postura reflexiva, né? E a gente chega assim à conclusão de que é a alternativa A. Não é uma resposta direta. Leia as sentenças e julgue se as mesmas são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência de V e F correta. Na década de 90, com as novas tendências surgidas no cenário da educação, que se inserem em uma reflexão mais ampla sobre o papel do Estado na gestão das políticas públicas, constata-se nas inúmeras pesquisas educacionais que a condução política educacional brasileira no âmbito governamental elegeu como prioridades. Aí o candidato termina de ler o comando lá, o preâmbulozinho da questão, ele vai identificar de que se trata a questão. As prioridades que foram, né, definidas em âmbito governamental a partir dos anos 90 na educação brasileira. 1. A busca da autonomia da escola em seus aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. V ou F. 2. O fortalecimento da gestão democrática, principalmente por meio da participação da comunidade, através do projeto político e pedagógico da instituição e dos colegiados. E da instituição dos colegiados. 3. O desenvolvimento e a profissionalização dos profissionais de educação em pleno exercício, utilizando também para isso a modalidade da educação à distância. 4. A avaliação do desempenho da escola como forma de buscar a melhoria da qualidade de ensino. 5. A articulação do Estado com os municípios com vistas à garantia do direito à educação. Temos 5 afirmativas. Precisamos definir se tem alternativas verdadeiras ou se tem alternativas falsas e qual a sequência corresponde, né, a verdadeiramente o que é falso, o que é verdadeiro nessas 5 afirmações. A sequência, respectivamente. Três pessoas apostam, 4 pessoas apostando na alternativa C, que todas estão corretas. Muito bem, não é uma questão fácil, né? Porque quando fala em governamental, a gente acha que as intenções são sempre, né? Mas aqui é o quê? Né? A partir dos anos 90, a LDB, os documentos normativos, as diretrizes curriculares nacionais, né? E, por fim, a BNCC, ela traz né, em sua essência, nos seus princípios, uma forma de pensar, uma forma de conceber as prioridades na educação. A busca da autonomia da escola em seus aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros? Sim, né? Isso está descrito nos textos, isso se concretiza, né? Mesmo que quando a gente estuda lá a visão neoliberal, né? A autonomia da escola. Eu dou tantos centavos para você alimentar um aluno por dia, você é autônomo para resolver como você quiser, né? Com a visão neoliberal. Mas sim, a autonomia administrativa, pedagógica e financeira, ela está no discurso dos documentos e se concretiza em vários pontos dentro das escolas. 2, o fortalecimento da gestão democrática, sim, a busca as leis estão definindo colegiados, conselhos, tem o PPP, a participação da comunidade é sempre defendida a partir desse período, LDB e de todos os documentos normativos. 3, o desenvolvimento e a profissionalização dos profissionais de educação em exercício, ou seja,
a formação continuada, usando, inclusive, a modalidade de educação à distância, né? A gente vê o próprio Plano Nacional de Educação, que foi, né, que era de 2014 até 2024, ele traz metas que estimulam, né, a formação de doutores, de mestres e a melhoria das condições da formação continuada dos professores em exercício. 4, a avaliação do desempenho da escola, de buscar a melhoria da qualidade, mesmo que por trás disso tenha uma visão neoliberal, os documentos, as avaliações externas, o SAEB, o Enem, o IDEB, são todas os mecanismos que referendam essa avaliação do desempenho da escola. Mesmo que a escola sozinha não tenha autonomia para tanta coisa, mas a autonomia e essa avaliação do desempenho, ela é nítida, ela acontece. 5, a articulação do Estado com os municípios com vistas a garantia do direito. Também está aí sendo defendida nos documentos oficiais. As reformas, algum comentário, gente? As reformas do Estado após 1990 incluem na pauta a implementação de novas formas de gestão. Os princípios democráticos e a participação são eixos norteadores da organização da gestão escolar. Nesse contexto, é correto afirmar: a. O colegiado escolar caracteriza-se por um coletivo de decisões capaz de superar a prática do individualismo e do grupismo, instalando-se como uma instituição eminentemente política, na medida em que agrega de cada um dos setores, escola-comunidade, os seus interesses específicos, que devem ser unificados em prol do projeto da escola. B. A gestão colegiada não deve proporcionar uma transformação da concepção da escola governamental em organismo público, para que não gere transformações profundas na visão da escola. É necessário que a comunidade aceite passivamente as determinações já definidas pela direção escolar. C. O colegiado escolar caracteriza-se por um coletivo de decisões capaz de superar a prática de descentralização do poder, instalando-se como uma instituição eminentemente burocrática, na medida em que analisa apenas os documentos relacionados ao desempenho dos estudantes, interesses prioritários da comunidade escolar. D. A gestão colegiada deve abrir mão dos processos decisórios, pois o diretor ainda é a autoridade responsável pela escola. A existência de colegiados é apenas uma exigência legal. Sua atuação deve estar condicionada ao projeto do diretor. Questão extremamente fácil, né? Como dizia a J. Quest. E quando a gente lê a alternativa A, a gente se sente preenchido, né? Lá na hora do concurso, eu destacaria, né, 2 pontos que marcam, né, o que essa questão deseja. Entender como se concretizam princípios democráticos e a participação. São os eixos da gestão. A letra B, né, primeiro a gente precisa entender o conceito de colegiados. Eu sei que vocês já sabem, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Vamos lá. Colegiados são grupos de participação dentro da escola. Os mais conhecidos, né? O conselho escolar é um colegiado. O conselho escolar não deve ser confundido com o conselho de classe, que é outro colegiado, mas é um colegiado que trata apenas as questões pedagógicas. E o conselho escolar trata de todas as decisões dentro da escola, administrativas e financeiras também. Outro colegiado importante é o Grêmio, né? O Grêmio, ele é uma instituição específica dos estudantes
que garante a autonomia dos estudantes, né? Então, citando esses 3 exemplos, mas tem vários outros exemplos de colegiado dentro da escola, associação de pais e mestres, dependendo da configuração dessa comunidade escolar. Então, a BEI, né, o colegiado escolar, caracteriza-se por um coletivo de decisões capaz de superar a prática de descentralização do poder. Até aí, tudo bem. Mas prossegue dizendo que é uma instituição eminentemente burocrática, na medida em que analisa apenas documentos, né, relacionados aos estudantes. Então, começa bem, mas ela vai se, né, traindo ao final. Alternativa D, a gestão colegiada deve abrir mão das decisões, porque tudo vai ficar nas mãos do diretor? Não, né? Apesar de que, em alguns casos, às vezes o colegiado fica ali, assiste a reunião, ouve tudo, assina a ata, e às vezes, em algumas situações esporádicas, não tem esse poder de ser consultivo, participativo, deliberativo, né? Fiscalizador, não no sentido de estar arranjando intriga dentro da escola, mas de exercer realmente o seu papel como colegiado. Atualmente, o orientador educacional vem ganhando espaço dentro das escolas, como um agente necessário ao trabalho pedagógico. Bom, essa é uma questão de 2018. Eu não, né, vejo esse orientador de educação, pelo menos eu tenho uma formação em orientação educacional, mas de um outro currículo da universidade, um currículo mais, né, que não é o currículo atualizado. Mas aqui é uma questão aqui no Rio Grande do Norte e é uma questão de 2018. Bom, os inúmeros desafios postos pela contemporaneidade exigem da escola um compromisso com a formação integral dos estudantes. Vamos focar nisso, né? Como se traduz o compromisso com a formação integral dos estudantes? A atuação do orientador, leia-se pedagogo escolar, deve focar unicamente no estudante, nos seus problemas, dentro e fora da escola, pois o docente deve ser visto como um psicólogo escolar, cujas intervenções estão voltadas à definição da rotina disciplinar dos estudantes. Alternativa B, o principal papel da orientação será ajudar o estudante na formação de uma cidadania crítica e a família na orientação quanto à realização do projeto de vida dos discentes. Sua atuação está voltada nas intervenções individuais na escola. C. A orientação escolar deve estar voltada para os interesses dos conteúdos científicos, pois a principal missão da escola é o ensino. Ao orientador escolar, cabe a definição da disciplina pessoal de cada estudante voltada aos rendimentos acadêmicos. Alternativa D. O principal papel da orientação será ajudar o estudante na formação de uma cidadania crítica e a escola na organização e realização do seu projeto pedagógico. Questão 73. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, de letra, né? Na letra correta. Gente, muito fácil, né? Tem elementos, nunca se deixem trair, né? Tem que focar no conteúdo, aqueles discursos que a gente ouve muito, né? Primeiro, deve focar no estudante, nos seus problemas. Não, esse unicamente já está dizendo. Está propondo uma ação focada, né, limitada, unicamente em algum ponto. Letra B, ajudar na formação de uma cidadania crítica, aí começa bem bonitinho, né? E na família, no projeto de vida, sua ação está voltada de forma individual na escola. Não. Escola é um espaço coletivo. C, deve estar somente voltada para a questão dos conhecimentos científicos, né?
só mesmo na questão da disciplina pessoal, na questão, né, do rendimento. A questão acadêmica é o foco da escola, mas só o rendimento, as notas, não, né? A alternativa D é muito completa, né? A formação de uma cidadania. Para ter uma cidadania apenas, você tem que ter conhecimento, você tem que ter, né, foco, você tem que ter, estar relacionando os problemas individuais e coletivos, aí a criticidade, a realização de um projeto pedagógico da escola para auxiliar nessa conquista. O orientador estará lá atuando, colaborando coletivamente. Questão muito fácil. Tem as sentenças, julgue se elas são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a relação correta. A ação de planejar é inerente à ação escolar. O planejamento escolar tem, assim, as seguintes funções. Candidato na prova. Qual é o tema da questão? Funções do planejamento. 1. Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina. É uma função, o planejamento ajuda nisso? 2. Facilitar a preparação das aulas, selecionar material adequado em tempo hábil, saber que tarefas professor e estudantes devem executar, replanejar o trabalho frente a novas situações que aparecem no decorrer das aulas. 3. Prever apenas os conteúdos e métodos a partir das exigências postas pela realidade social, do nível de preparo e das condições socioculturais individuais dos estudantes. 4. Explicitar os princípios educacionais e não as diretrizes e procedimentos do trabalho docente, pois essas são funções do plano de aula, uma vez que asseguram a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto social e do processo de participação democrática. Quais as funções do planejamento nessas afirmativas? 1, 2, 3 e 4. Quais seriam verdadeiras e quais seriam falsas? A maioria indo para B, na qual, né, só existiria uma alternativa. Não, as duas últimas seriam alternativas falsas, não é isso, gente? Vamos conferir? Isso mesmo, né? O papel do planejamento é agir com racionalidade, né? Você sabe exatamente o que você vai fazer, ou seja, você não improvisa. Organizar e coordenar o trabalho, prever, né, as ações, realizando um trabalho mais eficiente, evitando a improvisação. 2, preparar as aulas, selecionar material, replanejar quando você avaliar, perfeito. 4, prever apenas, olha a palavra, apenas. O plano de aula, a ação de planejar, o planejamento, ele é extremamente complexo, então, não vai trabalhar somente conteúdos, né? E é o 4, vai explicitar os princípios, mas não as diretrizes do trabalho docente. O plano, ele vai no foco do trabalho docente. O plano, ele direciona o trabalho do professor, até porque é o próprio professor quem elabora. Então, é VVFF. Muito bem. Projeto político-pedagógico visa colocar em prática coletivamente as intenções
as ações intencionais da escola e os passos. Analise a alternativa que define o PPP. A. É um planejamento que se desenvolve em nível mais amplo. É o processo que objetiva os fins últimos da educação e os meios para alcançá-los. É proposto pelo Ministério da Educação e dele participam gestores e discentes. B. É o planejamento desenvolvido no âmbito das instituições escolares, por determinação do Ministério da Educação. Sua elaboração deve acontecer a cada 5 anos. Todas as decisões têm como os meios para sua viabilização, bem como, são condições oficiais para que a escola seja bem avaliada no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. C. Trata-se do planejamento institucional, que reúne propostas de ações pensadas de forma coletiva, com vistas a alcançar os objetivos futuros, estabelecendo um compromisso com a formação de cidadãos para atuar na sociedade. Sua essência pedagógica reside na definição de objetivos e organização de atividades e projetos educativos essenciais ao processo de ensino e de aprendizagem. D. Trata-se de um planejamento tático. Possui um viés político, pois se preocupa com o presente, identificando os problemas atuais, atuando de forma inovadora. É pedagógico, porque define o currículo a ser desenvolvido e o modelo de avaliação sistêmica. Esta combinação assegura eficiência e eficácia. E aí, pessoal? Sobre a questão 75. Alternativa C. Isso mesmo, né? Estamos falando do PPP. O PPP é o planejamento da instituição escola. O planejamento institucional. Ele tem propostas. Desculpa, pessoal. E ações pensadas. Não é definido pelo MEC. Ele não necessariamente tem que ser a cada 5 anos. Existem médias, né? E vocês corretamente, responderam corretamente. A teoria das inteligências múltiplas foi criada por Skinner, Brunner, Gardner, Rogers ou Vallon? Vacilo, né, gente? Howard Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas, rompeu com o famoso, criticou, questionou o famoso teste de QI, o quociente de inteligência, que avaliava basicamente 2 inteligências, a lógico-matemática e a linguística. Gardner propôs 9 tipos de inteligência. Numa primeira pesquisa, no início dos anos 80, ele propôs 7 inteligências, depois ele acrescentou mais 2. A inteligência linguística, a lógico-matemática, a corporal sinestésica, a musical, a espacial, a existencialista. Então, são vários tipos, a intrapessoal, a interpessoal, que vão, estar relacionadas a vários indivíduos. Um indivíduo ele tem diversas inteligências, pode ter mais predisposição para umas e outras não, e isso não faz. Nenhuma inteligência é menos importante que a outra. A inteligência é a habilidade, a capacidade
o indivíduo resolver problemas que gerem, né, destaque, que gerem referência a determinados grupos. Então, não somente a linguística e a lógico-matemática, que devem ser inteligências, consideradas inteligência, antes era no singular, inteligência, né? E ainda por cima, com status sobre as demais. E no caso de Gardner, não, né? Então, é uma questão fácil para quem estudou a teoria das inteligências múltiplas. Libânio define planejamento escolar como uma atividade A, consciente de previsão das ações docentes fundamentadas em opções político-pedagógicas. B, burocrática administrativa inerente à vontade do professor. C, realizada a priori pela gestão acadêmica e imutável pelo corpo docente. D, imposta pelas políticas públicas aos gestores educacionais com o objetivo de fragmentar a prática educativa. D, teórica, desvinculada das práticas educativas e das dinâmicas sociais. Como conceito, como Libânio definiria planejamento escolar? Alternativa A, B, C, D ou E? Planejamento escolar é que tipo de atividade? Alternativa A, né, pessoal? Uma atividade consciente. O planejamento ele não deve ser feito de forma mecânica, ele não deve ser feito de forma copiada, plagiada, imitada. Ele deve ser feito de forma consciente, justamente para fundamentar uma prática pedagógica com viés político intencional, que o sujeito tenha a intenção, né, de ter, né, de obter eficiência e eficácia do seu trabalho. Não é uma função burocrática administrativa, como diz a B, não é realizada, não é imutável, ele é flexível. D, não deveria ser imposto, até em alguns casos mas não deveria ser imposto por políticas de gestores, né? E não deveria, não deve, não é desvinculado das práticas, não é desvinculado das dinâmicas sociais. Questão 78. Segundo Gandhi, no planejamento, temos em mente que sua função é 1. Tornar clara e precisa a ação. 2. Sintonizar ideias, realidade e recursos. 3. Centralizar todas as ações no gestor. Quais estão corretas? A, apenas a 1. B, 3. C, 1 e 2. D, 1 e 3. Ou 1, 2 e 3. Qual a função do planejamento? A turma indo no C, né? Apenas a 1 e a 2 e acertando, né? O planejamento não tem a função de centralizar as ações do gestor. O planejamento tem a função de tornar a ação do professor clara e precisa. O planejamento tem a função de sincronizar, sintonizar,
né? Harmonizar, né? Alinhar ideias, realidade e recursos. Perfeito. Para Perrineau, organizar e dirigir situações de aprendizagem é uma competência ampla do professor para ensinar, que está ligada a outras competências mais específicas. Entre elas estão, exceto a. Trabalhar a partir das representações dos alunos. B. Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem. C. Construir e planejar dispositivos de sequências didáticas. D. Planificar as dificuldades e as potencialidades dos alunos. E. Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. Qual seria a exceção de uma competência específica que compõe a competência ampla que foi citada no preâmbulo da questão? A, B, C, D ou E? Na questão 79, pessoal. Vocês estão marcando a letra D? Vamos lá. É isso mesmo? Alguém tem outra possibilidade de alternativa correta? Planificar as dificuldades e as potencialidades do aluno. Philippe Perrineau, no ano 2000, ele escreveu o livro, né? Competências para ensinar e aprender na escola. E essa competência é uma competência ampla que o professor deve ter, dirigir situações de aprendizagem. O professor está ali para, no processo de aprendizagem, ele atuar com competência. Para isso, ele precisa trabalhar a partir das representações dos alunos, a partir do que os alunos pensam sobre aquilo que está sendo aprendido. Perfeito. Alternativa B, trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos, ou seja, considerar as dificuldades, pensar no erro como uma possibilidade de caminho para o acerto. C, construir e planejar dispositivos de sequências didáticas, né? Aí aqui está dizendo que planificar as dificuldades e as potencialidades dos alunos. Ela não está direcionada, né, a uma ação que o professor deve fazer para dirigir no momento da aprendizagem, né? Ele vai atuar no momento da aprendizagem, percebendo os outros aspectos. O que menos está envolvido na ação de dirigir a situação de aprendizagem é planificar, é tentar, né, listar as dificuldades e as potencialidades dos alunos. Por quê? Porque essa ação é no momento da execução do plano. Aqui é na hora da situação de aprendizagem. É uma questão extremamente complexa. É uma questão, o professor planifica dificuldades e potencialidades do aluno, mas não nessa competência de dirigir as situações. Ele está no momento de aprendizagem, ele considera, ele trabalha, ele envolve os alunos, ele vai trabalhar a partir dos erros naquela hora, mas a planificação, né, o levantamento, o diagnóstico não é na hora da situação, da direção da situação de aprendizagem. É bem sutil, né, a questão
Não muito fácil, né? Mas vocês tiraram de letra. Por eliminação a gente vai fazendo, mas não considero uma questão muito fácil. Por quê? Porque essas competências é a cada momento, a cada dimensão da ação do professor. Então, gerir situações de aprendizagem na sala de aula requer diversas competências mais específicas. Sobre a conceituação de PPP, Vasconcelos afirma que, é o plano global da instituição de ensino. 2, é elaborado pela gestão da escola e executado pelo corpo docente. 3, em sua amplitude, deve abarcar todos os aspectos da realidade escolar. Quais estão corretos? Apenas a 1, apenas a 2, C, 1 e 3, D, 3, 2 e 3, ou é 1, 2 e 3? Questão 80, alternativa C, muito fácil, né, essa questão. O PPP é feito coletivamente. É uma proposta democrática sob a ótica do planejamento participativo. Assim, afirma Celso Vasconcelos, o autor citado aqui na questão. Então, é um plano global, ele abarca todas as dimensões da instituição, ele abarca a realidade da escola, ele tem que dialogar com a realidade, mas ele não é elaborado somente pela gestão da escola. Deve envolver todos os membros da comunidade escolar. O QESE identifica características fundamentais na elaboração dos instrumentos de coleta de dados para avaliação da aprendizagem. São eles: 1, sistematização do conteúdo. 2, linguagem compreensível. E 3, compatibilidade entre o ensinado e o aprendido. Quais estão corretos? Apenas 1, apenas 2, 1 e 3, 2 e 3 ou 1, 2 e 3? Fácil, né, pessoal? A avaliação da aprendizagem, ela vai ter características. Ela sistematiza o conteúdo, ela deve ter linguagem compreensível, e sim, deve ter uma relação entre o que se ensinou e o que, né, se aprendeu. Quando você avalia, você vai verificar daquilo que foi ensinado, o que foi aprendido pelo aluno. Ao analisar o ensino híbrido como um dos métodos associados às metodologias ativas, Bassic e Moran identificam os seguintes pontos na sua utilização. 1, desenvolvimento da autonomia do aluno. 2, aprendizagem ativa e colaborativa. 3, o aluno como centro do processo. Quais estão corretas? Apenas 1, B, apenas 2, C, apenas 1 e 3, D, 2 e 3, ou é 1, 2 e 3? O ensino híbrido, ele foi, né, bastante divulgado, ele começou a ser mais visto, né, por nós educadores das escolas públicas, a partir do contexto, perdão, da pandemia de 2020.
Esse Moran aí, né, com certeza vocês estão percebendo, não é o Moran, é Moran, José Manuel Moran, ele é um dos autores que mais se evidenciam nesse estudo do ensino híbrido, que está, assim, permeando as discussões de educação brasileira. E ele vai afirmar, com certeza, o ensino híbrido, ele é híbrido porque ele é uma mistura, ele é uma fusão do ensino presencial com o professor e aquele ensino do aluno autônomo junto às tecnologias. Ele é híbrido porque ele associa esses dois formatos de sala de aula. A sala de aula sendo autônoma com o aluno e as tecnologias, seja em casa, sejam alguns ambientes formados dentro da escola, e aquele momento, aquela presença do professor na reflexão e na mediação do conhecimento. Ele hibridiza as situações de aprendizagem, ora com o professor, ora com os recursos tecnológicos. O que decorre dessa postura? A autonomia do aluno, ele vai ser protagonista da sua aprendizagem, ele vai gerenciar o volume, o formato e as maneiras de acessar o conhecimento por si. Ele vai aprender de forma ativa e também de forma colaborativa, porque ele vai partilhar aquilo que ele aprendeu junto às tecnologias com os demais, mediados pelo professor, e ele vai ser o centro do processo, porque a visão de difusão do conhecimento não estaria mais centrada no professor, né? Inclusive, um dos modelos de ensino híbrido é a famosa sala de aula invertida, cai muito nas questões de concurso. A sala de aula invertida inverte essa lógica, né, em que o professor repassa o conhecimento daquela fonte que ele escolheu na sala de aula e os alunos vão refletir sobre isso, fazer os exercícios, responder as questões sozinho em casa. O ensino híbrido, ele reverte essa lógica. Os alunos, primeiro, têm acesso ao volume de informações e conhecimentos em casa, o professor passa alguns links, mas não são os únicos, os alunos vão desdobrando, né, se interessando, ramificando as suas pesquisas. Em casa, ele tem acesso aos conteúdos e os exercícios, as questões, os debates, as reflexões, as mediações são feitas na escola. Só para traduzir a lógica usual, é tipo, né, estuda o conteúdo em casa e faz as tarefas na escola. É a sala de aula invertida. Alguma pergunta? Vamos lá. Segundo Lucchesi, avaliar é investigar, julgar, classificar, selecionar ou examinar. Precisa ser um leitor de Lucchesi. Essa questão, pessoal, ela é quase uma armadilha. Podemos chamar, como chamam usualmente, de pegadinha. Por quê? Segundo Lucchesi, falta mais palavras aí, né? Avaliar na escola atual, certo? É examinar. Lucchesi, ele critica, né, a pedagogia do exame. Ele vai dizer que o exame, né, é aquilo que não é desejado na escola. A escola precisa investigar, tanto é que ele vai dizer que a avaliação ela é diagnóstica o tempo todo.
Como o Lucchesi fala muito do exame, o concurseiro, né, ele pode ter uma tendência de marcar a alternativa D. Na escola atual, avaliar né? O aluno pode subentender assim, mas a concepção correta de avaliação para Lucchesi é investigar o tempo todo. Tanto é que os tipos de avaliação que a gente estuda: diagnóstica, formativa e sumativa. Né? A diagnóstica é aquela que a gente faz no início do processo, não é no início do ano. No início do ano é o que usualmente se faz. A diagnóstica. A maioria dos autores vai dizer assim, no início do processo. A somativa é aquela que faz pontualmente, é a classificatória. E a formativa é aquela que está em todos os documentos normativos brasileiros, é aquela que é contínua, está na LDB, está em todos os documentos, nas diretrizes, etc. Mas Lucchesi, ele fala o tempo todo criticando a pedagogia do exame. Eu digo muito isso também quando a gente fala de Paulo Freire sobre a educação bancária. Paulo Freire não defende a educação bancária, ele critica, Lucchesi também. E aí o aluno pode cair nessa armadilha de que, para Lucchesi avaliar e examinar, ele diz o tempo todo, nas escolas brasileiras, sim, avaliar, a gente vive a pedagogia do exame, mas ele não está defendendo, ele está criticando. E eu fiquei perguntando, alguém, né, tem outra alternativa? Porque ocorre muito do candidato, mas professora, Lucchesi não é aquele que fala do exame? Sim, ele fala criticando. Paulo Freire fala da educação bancária também criticando. Né? Então, cuidado para não escorregar, né? Ainda bem que vocês não escorregaram nessa pegadinha. Avaliar, segundo Lucchesi, é investigar. Se tivesse na educação brasileira, né, usualmente feito, Lucchesi faz a crítica à pedagogia do exame. De acordo com Hoffman, são princípios coerentes a uma ação avaliativa, mediadora, exceto oportunizar aos alunos diversos momentos de expressar suas ideias. B. Propiciar a discussão entre os alunos a partir de situações problematizadoras. C. Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, buscando entender as respostas apresentadas pelos estudantes. D. Atribuir notas em testes e provas a partir do que é certo e o que é errado do conteúdo transmitido em sala de aula. Fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar suas dificuldades e a superá-las. Qual seria a exceção? Aqui é bem fácil. Jussara Hoffmann, ela defende a avaliação mediadora. Nesse processo de avaliação, professor e aluno, ele alinham seus pontos de vista. Cada um tem um ponto de vista da avaliação. Oportuniza aos alunos diversos momentos de expressar suas ideias. Propicia uma discussão entre os alunos sobre a problematização ali da avaliação. Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, buscando entender as respostas apresentadas pelos estudantes. A avaliação ela é feita de diferentes formatos, com diferentes instrumentos. Um perigozinho aí, os teóricos sempre criticam que a avaliação contínua não é fazer só um monte de avaliação, né? Mas não é isso que a Jussara Hoffmann está dizendo aqui, ela está falando que várias tarefas menores, sucessivas, podem ser consideradas do processo de avaliação, sim. Atribuir notas em testes e provas é avaliação somativa, não mediadora. A mediadora ela é equivalente à avaliação formativa. Fazer comentários sobre as tarefas dos alunos no processo. Por que você escolheu essa opção? Você pensou como? Né? Isso é para o aluno chegar, né, às conclusões, a mudar a pensar
quais foram as hipóteses que os alunos utilizaram para responder aquilo. Às vezes a resposta está errada, mas o pensamento do aluno era plausível, tinha um certo encaminhamento para aquela questão errada. Então, é importante essa conversa, é importante esses comentários durante o processo de avaliação. O planejamento escolar passa por várias etapas e pontos cruciais, entre estes a avaliação. José Carlos Libânio, em seu livro Didática, sintetiza as características mais importantes da avaliação escolar. 1. Refletir a unidade, objetivos, conteúdos e métodos. 2. Possibilitar a revisão do plano de ensino. 3. Ajudar a desenvolver capacidades e habilidades. 4. Ajudar na autopercepção do professor. E 5. Ser objetiva. Quais estão corretas? Sobre as características da avaliação escolar. Apenas a 1, apenas a 2, 4 e 5, 2, 3 e 4, ou 1, 2, 3, 4 e 5. Todas as alternativas estariam corretas. Vocês estão apostando que todas as afirmativas estariam corretas, é isso? Isso mesmo. A avaliação, ela tem como características todas esses pressupostos, refletir se os objetivos estão dialogando com os conteúdos e com a metodologia utilizada. É o que acontece muito. A gente dá geralmente faz uma aula o ano todo baseada em conteúdos e não em competências. E espera que o aluno, na prova do SAEB, ele saiba se sair bem numa prova que é elaborada a partir das competências. Gente, perdão. Vamos lá, acertada. De acordo com o Kese, trabalha-se uma unidade de estudo, faz uma verificação do aprendido, atribui-se os conceitos ou notas aos resultados que em si devem simbolizar o valor da aprendizagem do educando e encerra-se aí o ato de avaliar. Dessa forma, descrita acima, o ato de avaliar não serve como para pensar e a ela, mas sim como um meio de julgar a prática e torná-la estratificada. De fato, o momento de avaliar deveria ser um momento de fôlego na escalada, para em seguida ocorrer a retomada da marcha de forma mais e nunca um ponto definitivo para você complementar aqui. Essas questões eu acho muito interessante, porque é uma questão realmente de interpretação textual, de você encaixar, lógico que tem uma fundamentação conceitual, e fazer sentido, né? Não são questões muito comuns, mas são questões que vão cobrar do candidato, né? A coesão e a coerência dele a partir dos conceitos estudados, obviamente. Então, não é uma questão difícil, é uma questão que o aluno, às vezes, perde um pouco de tempo, mas se ele entender como o contexto está construído, ele vai responder facilmente. Vocês estão indo de C. Mais alguém na 86? Gente,
Essa questão, ela requer do candidato uma compreensão, né, da coesão, da coerência do texto. De acordo com o Luquezzi, trabalha-se uma unidade de estudo, faça uma verificação do aprendizado, atribuem-se conceitos ou notas aos resultados, que em si devem simbolizar o valor do aprendizado do educando, e encerra-se aí o ato de avaliar. Aqui, desta forma, ele está falando de um tipo de avaliação. Uma avaliação tradicional, uma avaliação somativa. Então, dessa forma, avaliar não serve como uma pausa para pensar a prática e para retornar a essa prática, mas sim como um meio de julgar a prática e torná-la estratificada. Perfeito. Aí ele parte para como deveria ser. De fato, o momento da avaliação deveria ser um momento de fôlego na escalada, para, em seguida, ocorrer a retomada da marcha de forma mais adequada e nunca um ponto definitivo de chegada. Então, vocês responderam brilhantemente, e é só para formar o texto. Claro, se você tiver clareza dos dois opostos, né, das duas concepções opostas que se tem de avaliação. E que Luquezzi faz a crítica no início e sugere, né, como deveria ser ao final do texto. Celso Vasconcelos nos fala em seu livro Para Onde Vai o Professor? Resgate do Professor como Sujeito de Transformação, é o nome do livro, sobre a habilidade de manejar meios e que, para que tenhamos qualidade de ensino, é preciso qualificar a qualidade. Uma frente de luta para o educador e o cidadão comprometido com a qualidade democrática deve ser a parte pedagógica. Quanto ao planejamento, qual é a tarefa fundamental do professor? A. Ajudar o educando a desenvolver-se e compreender a realidade, sendo o programa um meio para isso e não um fim em si mesmo. B. Cumprir o programa pré-determinado e desenvolver os planos de estudo. C. Fazer com que as famílias assumam seu papel na educação dos filhos. D. Empenhar-se na construção do vínculo entre escola e comunidade escolar. E. Planejar para elaborar avaliações que contemplem tudo que foi trabalhado. Qual seria a tarefa fundamental do professor quanto ao planejamento? Esse exercício que eu faço aqui em voz alta, para que vocês, e tossindo, né? Para que vocês entendam a questão, é a interlocução que você deve fazer na hora da prova. Eu termino de ler a intenção, a questão, leio as alternativas e vou dizer qual é a tarefa fundamental, né, para Vasconcelos do professor frente ao planejamento. A, B, C, D ou E? A tarefa de quem? Sobre o quê? Do professor quanto ao planejamento. Lembrando que ele fala sobre qualificar a qualidade. A qualidade que a gente tem, como eu falei em outras questões anteriores, pode ser a qualidade do neoliberalismo. Por isso que ele fala que a gente tem que entender que qualidade é essa. Só ter o IDEB alto excluindo alunos, né? Então, ele fala de uma qualidade democrática. E vocês foram de alternativa A, ajudar o educando a desenvolver-se e compreender a realidade, sendo o programa, os conteúdos lá, um meio e não um fim em si mesmo. Sobre a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Essa tendência se constitui no final da década de 70 e início dos anos 80,
com o propósito de ser contrária à pedagogia libertadora, por entender que essa tendência não dá o verdadeiro e merecido valor ao aprendizado de certos saberes. 2. Esta tendência prioriza, na sua concepção pedagógica, o domínio dos conteúdos científicos, a prática de métodos de estudo, a construção de habilidades e raciocínio científico, como modo de formar a consciência crítica para fazer frente à realidade social injusta e desigual. 3. Trata-se de uma tendência pedagógica que vê o papel da escola como parte integrante do todo social, prepara o aluno para a participação ativa na sociedade e vê o papel do aluno como sujeito no mundo e situado como ser social e ativo. Apenas afirmativas 1 e 2 estão corretas. B, apenas 1 e 3. C, apenas a 2. Ou D, 1, 2 e 3 estão corretas. Vocês foram de alternativa D e acertaram. Essa questão, ela gera nos candidatos, nos concurseiros, um conflito. Por quê? A gente estuda as tendências pedagógicas e a gente vê que, de um lado, estão as liberais, tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e a tecnicista. Né? Elas não estão defendendo a transformação da sociedade. No outro lado estão as progressistas, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. As três defendem a transformação da realidade através, auxiliadas aí pela educação. Algumas pessoas vieram me questionar, professora, mas a tendência crítico-social dos conteúdos, né, ela é contrária à tendência pedagógica libertadora de Paulo Freire, né? E muita gente não quis marcar essa porque eles estão lá, são progressistas. Sim, né? É justamente a tendência, ela vai mudando por causa das discordâncias. Paulo Freire, ele alfabetizava adultos num contexto X e ele se pautava nos conhecimentos da classe trabalhadora operária. Libânio, que é o autor da tendência pedagógica, referência máxima da crítica social dos conteúdos, ele vai dizer que o aluno da classe trabalhadora deve aprender os conteúdos da classe dominante. Agora, isso de forma crítica. Ele fazia críticas a Paulo Freire, eles tinham embates. Eu vi até uma entrevista de uma pessoa dizendo que teve uma discussão entre Libânio e Paulo Freire. Uma discussão não, aquelas alfinetadas, né? E Libânio falava assim, né? Alguma das pessoas que você alfabetizou assumiu um cargo de poder para poder auxiliar na transformação da sociedade, né? E Paulo Freire, rindo, respondia para ele, e quantas pessoas você alfabetizou, né? Então, é um embate saudável, né? Mas sim, uma tendência surge para superar o pensamento da outra, porque há discordâncias, certo? Mas vamos lá para a questão 89. Duas grandes tendências pedagógicas, acabei de falar, marcaram a história da educação brasileira. A tendência pedagógica liberal e a tendência pedagógica progressista. Uma com 4 tendências e outra com 3. Né? Assinale a opção correspondente às tendências identificadas com a corrente progressista. A. Tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva.
São todas progressistas? B, tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. São progressistas? C, histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e libertária. São todas progressistas? E D, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. São todas progressistas? Qual seria a alternativa correta aqui? Isso, né, gente? Alternativa D. Sim, senhor. Questão 90. As tendências pedagógicas definem o papel do homem e da educação no mundo, na sociedade e na escola, o que repercute na prática docente em sala de aula, graças a elementos constitutivos que envolvem o ato de ensinar e de aprender. Qual tendência foi proposta por Paulo Freire, que orienta práticas não formais da educação e objetivava um ensino voltado para a denúncia dos meios de opressão da classe dominante? A. Pedagogia progressista libertária. B. Pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos. C. Pedagogia liberal renovada. Ou D. Pedagogia progressista libertadora. Qual seria a tendência pedagógica, né, encabeçada por Paulo Freire? Com certeza, né? Não tem como vocês errarem a pedagogia. Ele não chama aqui de tendência. Vai ter no momento que é pedagogia, que é tendência, né? Que é, pedagogia progressista libertadora. Tendo como diretriz a Lei 13.415 de 2017, institui a política que fomenta a implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Marque a alternativa incorreta. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 2 primeiros anos do ensino médio e opcional no 3º ano, a critério de cada sistema de ensino. B. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade da oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. C. A carga horária destinada ao cumprimento da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. D. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperado para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Eu concurseiro lá na hora da prova, volto para o início e pergunto: o que é que eu quero? A alternativa incorreta. A, B, C, D ou E, em relação ao ensino médio? Acertaram, né? Alternativa A. Por quê? É o contrário, né? O ensino da língua portuguesa e da matemática é o ensino dos 2 únicos componentes que são obrigatórios nos 3 anos do ensino médio. Com essa lei, né, do novo ensino médio, os outros componentes curriculares não são obrigatórios nos 3 anos. Ele pode ser dado só no 1º ano, ou só no 2º, ou só no 3º, ou no 1º, mas ele não é obrigatório nos 3 anos do ensino médio.
sendo obrigatório somente língua portuguesa e matemática, nos 3 anos. Tem que trabalhar os outros componentes? Tem, mas não nos 3 anos do ensino médio. B, os currículos do ensino médio vão incluir língua inglesa e poderão colocar outras, sem preferência o espanhol, tá? Sim, correto. A carga horária destinada ao cumprimento da base nacional não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio. Sim, né? A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência. Sim. E se não for revogado esse novo ensino médio, vai mudar até o Enem vai ser em 2 etapas. Né? Alternativa é, os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do estudante, né, nos seus aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais? Sim. Questão 92. Tendo em vista que o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica e que, de acordo com a BNCC, é o período em que são propostas novas formas de estabelecer relações com o conhecimento, assinale a opção correta. A escola, devido ao fato de ser uma instituição formadora, não pode dialogar com a diversidade de formação e com as vivências para enfrentar os desafios de seus propostos educativos. B. A BNCC do ensino fundamental sugere o rompimento com as atividades lúdicas praticadas na educação infantil, a fim de facilitar a sistematização dos conhecimentos. C. Os conteúdos trabalhados no ensino fundamental devem se dissociar das vivências sociais dos estudantes e do contexto do qual estes estão inseridos. D. A escola precisa valorizar a cultura digital, a fim de viabilizar a ampliação da capacidade crítica dos estudantes sobre o uso e as linguagens utilizadas no mundo midiático. É a naturalização da violência simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo com as diferentes culturas presentes na comunidade, passou a ser mais uma das funções da escola. Aparentemente, uma questão mais complexa, não, uma questão extremamente fácil. Qual a opção correta, né, sobre a BNCC no ensino fundamental? Noventa e dois D, sim, tem, ok. Isso mesmo. A escola precisa valorizar a cultura digital. A passagem, né, o ensino médio, o ensino fundamental, perdão, é a etapa mais longa de toda a educação básica. Né? A educação infantil, ela, né, tem aquelas faixas, nem todos os alunos estão lá, e ela não tem 9 anos. Ela vai ter no máximo 5 anos, se o aluno entrar com 0, né, na instituição. O ensino médio tem 3 anos, né, em algumas situações 4. É a etapa mais longa. Então, a BNCC, né, ela tem propostas para esse ensino médio, inclusive ao contrário do que diz a alternativa A, não romper com o caráter lúdico, com o caráter do cuidar e educar, que tem lá na educação infantil. Quando a criança com 6 anos passa lá para o ensino fundamental, para de cantar, para de contar história, para de perceber mais esse emoção. Não é que para, mas a gente relaxa mais porque tem que dar conteúdo. Né? E não, né? A escola não pode dialogar com a diversidade, não. Né? A A também não está correta. A B sugere um rompimento com as atividades lúdicas, não. A C dissociadas da sociedade, não. E a E, naturalizar a violência simbólica, né? Não. Então, a questão
92, vocês acertaram. Pessoal, nossa aula 5, né? Tivemos aí alguns acessos de tosse da professora, questão muito, né? Estamos numa mudança de temperatura aí, mas, né, eu gostaria de que, se vocês tivessem algum complemento, alguma discordância, né, alguma questão a colocar, podem colocar, mas sempre no intuito, gente, as questões que eu trago, sempre no intuito da gente exercitar e entender o conhecimento, né? Os conceitos, as proposições, para a gente lacrar lá na prova do concurso. Um beijo no coração de todas e todos, né? E espero vocês na próxima terça-feira, tá bom? Um cheiro no coração de todos e todas. Boa noite. Tchau, tchau.